Uma região do continente americano que engloba 20 países que falam primordialmente línguas derivadas do latim, como espanhol, português e francês. A expressão América Latina tem seus primeiros registros numa conferência do político chileno Francisco Bilbao e num poema do escritor colombiano José Maria Caicedo, em 1856. 40 anos depois, o audiovisual chega à região com as primeiras exibições de cinema na Argentina e no Brasil. Os dois países, mais o México, se tornaram os maiores produtores audiovisuais latino-americanos. Juntos, são responsáveis por quase 90% da produção cinematográfica da região. No início dos anos 90, a produção cinematográfica em países latino-americanos, como o Brasil, era quase nula. Mas o apoio estatal e as leis de incentivo à cultura auxiliaram a retomada do cinema na região. Para se ter uma ideia do crescimento da indústria audiovisual na América Latina, em 1992, o Brasil lançou apenas 3 filmes no circuito exibidor, a Argentina 10. Já em 2017, foram lançados 158 filmes brasileiros e 217 longas argentinos. A produção audiovisual latino-americana está crescendo bastante. E eu tenho como a Argentina é a que desponta nessa produção, falando em cinema, né? Depois vem México e Brasil. Se você pensar, a Argentina estreou com 200 longa-metragens, mais ou menos, ano passado. México vem com 150, um número que ele não fazia desde a época de ouro, dos anos 50, do cinema mexicano. O Brasil vem um pouco atrás com uma média de 140. A gente tem Colômbia, que está aparecendo agora no mapa, né, dos cinemas, dos festivais. Tem Paraguai, por exemplo, que ficou mais de 30 anos, na verdade, sem produzir um longa-metragem. Tinha um histórico de bastante curtas-metragem. Então está sendo produzida muita coisa para o cinema, para a televisão, para a internet. O audiovisual na América Latina está vivendo nesse século XXI um momento muito auspicioso. Os longas-metragens se proliferam. A produção não se restringe apenas a Brasil, Argentina e México, que são os focos desde o começo do cinema. Tem atualmente como grande destaque também a produção chilena, a produção colombiana e outros países que até recentemente não tinham muito cinema, ou tinham muito pouco, hoje em dia aparecem bastante. E a gente pode citar o Uruguai, Costa Rica e outras cinematografias. Enfim, é um momento muito interessante da produção. E como não poderia deixar de ser, séries para emissoras de televisão e para streaming também estão se proliferando com muito destaque, tal como os longas-metragens. Então a gente tem aí Brasil, Uruguai, Argentina e o Chile se demonstrando produtores com destaque nesse universo audiovisual. Eu acho que também, como produtor independente, o mercado vem se consolidando e essas políticas recentes fortalecendo. O audiovisual é uma parte muito importante da identidade nacional. Então, eu acho que tem que ter essas leis de incentivo e o sistema, eu acho que é muito interessante, porque toda a cadeia produtiva termina participando e contribuindo para esse fundo, né, que é voltado e volta depois para a produção nacional. É uma versão tropical do movimento hippie, só que é liberto dessa caretice anglo-saxã. A Argentina tem um caso mais específico, né? A Argentina foi uma das pioneiras nas escolas de cinema, né? Então, na década de 50, eu já surgiu a escola de cinema de documentário em Santa Fé, né, onde o cabeça era o realizador Fernando Birri, né? Na década de 90 eles tiveram um boom das escolas em geral, então eles capacitaram muitos profissionais, né?
E a Argentina se encontrou depois da ditadura, se encontrou numa temática mais sobre o cotidiano, sobre o dia a dia, pequenas histórias, e foi por esse caminho. Já Colômbia e Brasil, apesar da Colômbia estar uns passos atrás, eles vêm pautados em leis de incentivo, né? No Brasil a gente tem a lei Rouanet e na Colômbia a gente tem a lei de cinema, que faz com que uma taxa fiscal seja cobrada de produtores, exibidores e distribuidores, e faz com que essa taxa retorne para o fundo de cinema colombiano. O audiovisual na América Latina ele tem grande impulso com o advento do digital, né? Da captação e da edição digital. Isso realmente é um marco que permitiu um crescimento muito grande da produção, onde havia produção, e o surgimento de polos de produção onde isso sequer existia. Então, só para a gente ter uma pálida ideia, hoje o Brasil produz só de longas-metragens por volta de 140 a 150 por ano. Com essa quantidade, é inevitável o surgimento da qualidade. E aí, hoje em dia, é quase que obrigatório a presença de longas-metragens latino-americanos nas grandes vitrines mundiais. A gente pode falar de Cannes, Veneza, Berlim, mas uma série de outros eventos que são muito importantes planetariamente. E a presença de produção desses países latino-americanos. Voy a dar clase de Historia Universal. Bueno, programa de metáforas, ¿no? Sí, señor. Bien, Sí, señor. así que sería hasta el 12 de octubre de 1492. Cuanto más lejos estemos de contar la historia reciente, mejor para todos. Un joven jefe vikingo llamado Yokai Estriga. ¿Pero usted qué sabe de Historia Universal de la Humanidad? Si cuando enseñaba Historia Nacional lo rajaron. O que une o cinema latino-americano, eu vou ter que voltar lá nos anos 60 para falar do movimento do novo cinema latino-americano, né? Os cineastas do movimento do novo cinema latino-americano tinham uma ideia de criar uma estética própria, né, que transparecesse a América Latina. Claro que pautada no que a gente tinha, né? Então se fala muito, eles beberam muito no neorrealismo italiano, na montagem russa, no documentário inglês, que também estava super em alta, mas pensando que, como países subdesenvolvidos, terceiro-mundistas, não tinham muito recurso. Então, era a estética da luz natural, uma câmera mais solta, o som direto, era o que era utilizado, assim, né? Então, essa ideia era formar essa estética comum, uma unidade, se falava muito numa unidade na América Latina, que incluía o Brasil, apesar de a gente não falar espanhol, né? E usar esse cinema como uma ferramenta da revolução, né? A produção cinematográfica e audiovisual dos países latino-americanos, incluindo o Brasil entre eles, é que essa é uma produção que ela reflete bastante os locais, os países, as sociedades nas quais eles foram produzidas. E essa é uma característica que não é comum a qualquer polo de produção no mundo. Não é comum a gente ver uma nacionalidade, uma produção que reflita a sua sociedade. Com características detectáveis. E se você pegar uma série ou um longa-metragem feito na Argentina, ou feito no México, ou feito no Brasil, você vai inevitavelmente encontrar ali dados daquela sociedade, seja no aspecto cultural, social, econômico, é algo marcante, assim. Quando a gente começou o trabalho da TAU também, a gente procurou identificar também como é essa maneira, como nós gostamos de narrar nossas histórias. A TAU fez uma série chamada Os Latino-Americanos, que era um pouco uma busca dessa identidade, mas também de como nós fazemos audiovisual. Eu acho que tem uma coisa, tem um gigado no nosso audiovisual, tem um movimento diferente, tem uma emoção. Eu acho que há muitas semelhanças assim. Siempre, ¿no? Pero comimos, ¿no? En el día 3 veces, ¿no? Creo que en algunos lugares, ¿no?
ya no como necina, nada así. Aquí comimos, hay veces en la mañana un callito, ya a las 10 por ahí 8 callitos ya comimos, a las 12 almuerzo, hay veces quando dá hambre, a las 3 por aí, outro callito. Tem um fenômeno que é recente, um fenômeno que não existia até 15 anos atrás na prática, que é a coprodução entre países da própria América Latina. O Uruguai, que tem um cinema interessantíssimo, mas de produção pequena, porque, enfim, a economia do Uruguai é mínima, é uma das economias, talvez a menor ou quase a menor economia da América do Sul, produz filmes, e filmes interessantes e bons. Graças à coprodução, principalmente com a Argentina, mas com o Chile, com o Brasil, com outros países. Eu acho que a coprodução tem uma coisa muito importante. Primeiro porque aumenta os recursos, tanto financeiros como em termos de talento também. E além disso, você termina tendo uma parceria também na distribuição do produto. Quer dizer, a pessoa que participa e que tem uma participação maior e tudo, termina também tendo o interesse de distribuir, termina sendo uma distribuição como um produto nacional e tudo. Então, acho que isso você termina tendo uma série de vantagens, né? E através da coprodução latino-americana, você tem acesso também, hoje, a um dos maiores fundos, né? Que é o Ibermédia, que é um dos maiores fundos. Então, acho que são muitas vantagens. Eu tenho o filme venezuelano de 2015, Desde Allá, que ganhou o Leão de Ouro. E é um filme venezuelano de Lourenço Vigas, que tem uma produção completamente mista. Então, eu tenho uma montadora brasileira, o protagonista do filme é chileno. Eu tenho a produção do Guilherme Arriaga, mexicano, e deu super certo. Foi um filme que teve todo um caminho em festivais, foi muito bem em festivais e depois acabou, inclusive, estreando no Brasil. Eu assisto algumas produções latino-americanas, mas eu tenho um certo preconceito. Mas é o Chaves mesmo, Chapolin, né? Filmes, principalmente, mas também séries. Esse negócio de, o drama das novelas mexicanas. Na TV aberta e na internet eu acho que tem pouca coisa, entendeu? Poderia trazer outras formas de interpretação da realidade do mundo. Às vezes eu tenho a impressão porque o Brasil não se reconhece como um latino-americano. Nós somos brasileiros, como se Brasil e a América Latina fossem separados. O audiovisual brasileiro, eu acredito que seja mais influenciado pela cultura americana. A produção em si tem um contexto que não é latino-americano, você não percebe a cor, você não percebe os costumes. As produções nacionais, elas vêm agora nos últimos anos com influências mais latino-americanas. Eu acho que ele não parece latino-americano, mas também não tem nada a ver com Hollywood. Eu acho que tem muita personalidade, assim. Apesar de os conteúdos, vamos dizer assim, mais populares ou mais massificados terem ainda uma tendência hollywoodiana, sim, mas eu acredito que essa modificação já vem acontecendo. Assistir obras cinematográficas ou séries audiovisuais de outros países latino-americanos não é um hábito tão disseminado entre o público da região. A qualidade das produções é inegável, mas a disputa com Hollywood é desigual. A realização de eventos como o Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo e iniciativas como a da TAL, Televisão América Latina, são fundamentais para a divulgação e para o intercâmbio da produção audiovisual entre os povos latino-americanos. Quando a gente começou, havia pontos de encontros e tudo, o Mercosul, em termos de uma organização mais a nível de economia e tudo, mas poucos pontos de encontros a nível culturais. Então, acho que a TAL foi uma iniciativa que procurou ter esse intercâmbio, ter um conhecimento maior e até mesmo, quer dizer, quebrar paradigmas e preconceito que havia no mercado de televisão, dessa coisa que a televisão devia ser só local e tudo.
uma produção ela é pensada para circular. Senão ela não faz sentido. E se nas grandes produções essa circulação tem que ser grande e massiva, uma produção menor ou uma produção vocacionada a certos espaços mais restritos também precisa atingir seu público. E aí a gente tem momentos diferentes que a gente percebe atualmente. Por exemplo, os longas-metragens de cinema para salas comerciais, eles têm cada vez mais dificuldade no mundo de atingir essas salas que cada vez mais quase que estão vocacionadas para o grande espetáculo. Uma forma de disseminar mais esse cinema pode ser através das TVs públicas, usar a internet. Tem alguns casos de TVs públicas que fazem uma curadoria bacana dessa produção latino-americana atual. Mas acredito que também tem uma coisa de criação de público, né? A gente tem que desmistificar algumas coisas que não são só no Brasil que acontecem, do tipo, cinema ainda se fala muito da pornochanchada dos anos 80 e existe muito dessa visão na América Latina também. A questão da formação de público é uma questão muito interessante, porque eu acho que você tem um trabalho a ser construído. A televisão nasceu privada. Nós temos uma televisão comercial muito forte, então eu acho que é importante você criar um público para o documentário, para o cinema nacional e tudo mais. Você ter também espaços onde você possa refletir, que possa ter um diálogo com esse público, né? E eu acho que a televisão pode ser um canal muito interessante para você ampliar esse público e você tendo uma televisão mais diversa. A gente tem um país muito grande e precisa refletir isso na televisão. E eu acho que, naturalmente, isso termina criando também um mercado para o cinema e para as salas também de cinema. A América Latina está cada vez mais presente nos festivais de cinema, seja os festivais internacionais, ou os festivais regionais, ou os festivais locais. É tão presente, é tão importante a produção latino-americana que hoje, por exemplo, no Brasil, os 2 maiores festivais internacionais do país, o Festival do Rio e a Mostra Internacional de São Paulo, criaram, há poucos anos, espaços generosos exclusivos para a produção latino-americana. No Brasil existem alguns festivais vocacionados para a produção latino-americana ou Portugal, Espanha e América Latina. Temos festivais no Ceará, tínhamos um festival no Rio que durou muitos anos, temos festival em Florianópolis e temos um festival que é exclusivo para a América Latina como um todo. Esse é o único com essa característica aqui no Brasil, que é o Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo. Juntando todos eles, você tem anualmente aí uma marca aí de por volta de 80 a 100 longas-metragens latino-americanos por ano que circulam nesses festivais. Eu acho que nós temos pouco espaço que privilegiam essa produção latino-americana, que é, hoje em dia, riquíssima. E eu acho que a gente tem festivais que foram criados, que são super importantes, como o Festival do Cinema Latino-Americano, que é uma coisa dedicada exclusivamente a isso. Eu acho que foi muito importante a gente ter o festival, mas acho importante também, e espero que no futuro a gente tenha também salas especializadas também nisso, onde a gente possa ter salas, porque nada substitui a experiência também cinematográfica. Você pode ter
né, na televisão, os lotes de cinema, que eu acho super importante, que é importante para a formação de público e tudo, mas é importante você também ter salas especializadas. Não tenha medo, não sou de verdade. Sou como duende del árbol. Também me gusta muito. Na América Latina como um todo, a gente pode tranquilamente afirmar que a produção cresce cada vez mais por conta também dos interesses do espectador, de ter acesso a essa produção. A gente percebe cada vez mais interesse por determinados filmes latino-americanos, por exemplo, chegando ao Oscar, filmes de diretores latino-americanos, não necessariamente produzidos na América Latina, mas com esse conhecimento, com essa origem presente, chegando ao Oscar continuamente. É um dado que reflete o crescimento da produção. O cinema latino-americano já está, de certa forma, rompendo com Hollywood, ganhando mais espaço nos festivais, apesar de muitos cineastas estarem gravando fora. Eu sou um pouco nacionalista, então eu acredito que as coisas têm que ficar por aqui, entre nós, né? Mas eu acho que, de certa forma, a gente usa quase que um modelo do Star System quando a gente fala de novelas, de séries e de filmes nos quais os atores são sempre os mesmos. Señora mía, mi Marta, el gobernador me dice que no falta mucho para mi partida. Don Diego de Sama, el que hizo justicia sin emplear la espada. Um homem de direito. O Netflix está dando um espaço muito grande acredito que para a produção brasileira e latino-americana também, para se desenvolver na questão das séries, que são uma grande febre, que eu acho que tem tudo a ver com o momento atual. É tudo imediato, eu não quero esperar para assistir o capítulo num dia X da semana, no horário tal. Eu não quero mais sair da minha casa para ir ao cinema. Eu quero que eu tenha um tempo e eu quero assistir aqueles 5 capítulos seguidos. Eu acho que, de alguma forma, o Netflix está dando um impulso para a gente trabalhar essa parte de séries e coproduções também, né? Falando em Narcos, coprodução, diretor brasileiro gravando lá, um super desafio de um ator brasileiro, Wagner Moura, interpretando um ícone da história colombiana como Pablo Escobar. Chega até a ser corajoso. Eu acho bacana nesse sentido. O que me preocupa é que as séries tomem um pouco o lugar da produção do cinema. There's one thing I've learned in the narco world. It's that life is more complicated than you think. We had no idea what we were in for. A gente pode tranquilamente afirmar que o desenvolvimento da produção e da circulação de bens audiovisuais na América Latina aponta para um crescimento cada vez maior, né? A gente está percebendo que séries televisivas feitas, por exemplo, no Chile, alcançaram uma repercussão muito grande fora do Chile, em outros países da América Latina, etc. A gente percebe que nos serviços de streaming, certas séries brasileiras alcançaram repercussão planetária, né? Então, esse crescimento constante que a gente observa, principalmente de 15 anos para cá, aponta um futuro em que a circulação dessas obras feitas por talentos latino-americanos ou produzidas em países da América Latina tendem a crescer cada vez mais. O interesse é cada vez maior. A indústria audiovisual latino-americana vive um bom momento, atinge um público considerável, mas ainda pode crescer muito. O incentivo fiscal, o protecionismo cultural e o apoio direto do Estado são algumas das medidas que buscam fortalecer o audiovisual na região.
Além disso, a disseminação de conteúdo pelas plataformas digitais, o espaço garantido em televisões públicas e a promoção de festivais também ajudam a projetar a produção latino-americana pelo mundo.